Olá, sou o pastor Murilo. Hoje eu estou aqui para trazer para você mais uma palavra de conforto e de esperança. O tema de hoje é a hora de clamar. E o nosso textuário está em Joel, capítulo 2, versículo 2 a 17. Por favor, eu te peço, abra a sua Bíblia e me acompanhe, porque hoje o Espírito Santo tem algo muito importante para falar para o teu coração. Examinar as Escrituras é como se nós estivéssemos recebendo as notícias e as recomendações para o agora, para o dia de hoje. A Bíblia é atual e apropriada para nos preparar para o enfrentamento das questões do nosso dia a dia, do amanhã e da eternidade. Hoje nós vamos abordar 3 temas. O primeiro está em Joel capítulo 1, versículos 1 a 19 e trata do presente julgamento de Deus. O segundo, no capítulo 2, versículo 2 a 17, que é o tema principal textual da nossa palestra de hoje, um chamado ao arrependimento. E o terceiro, do capítulo 2, versículo 18 ao 32, que traz a promessa de restauração e o Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, porque o profeta Joel é conhecido também como o profeta do Pentecostes. Mas para examinar o texto áureo de hoje, que está em Joel, como eu já falei, capítulo 2, versículo 12 a 17, nós teremos que olhar para as circunstâncias vividas por Judá naquela época. Diz a palavra de Deus que a nação de Judá enfrentava uma crise sem precedentes, como você poderá verificar na sua Bíblia, no capítulo 1 do livro do profeta Joel. A nação estava sendo destruída e o seu povo já não tinha esperança. Parece até com os nossos dias de hoje, não é? A terra havia sido invadida por um exército de gafanhotos. O versículo 4 do capítulo 1 traz uma declaração dramática para um país cuja economia estava alicerçada na agricultura e na pecuária. Diz a Bíblia que os gafanhotos deixaram a lavoura no estado de terra arrasada, comeram tudo, até as raízes das plantas foram devoradas. O devorador dizimou toda a colheita, não sobrou absolutamente nada, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto devorador e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Não havia mais alimentos para matar a fome do povo, nem também para alimentar os rebanhos. A economia da nação estava totalmente arrasada e o povo sem esperança. Deus estava disciplinando o seu povo por causa do pecado e da desobediência. Então, veio a palavra do Senhor a Joel e perguntou: aconteceu isso nos vossos dias ou também nos dias dos vossos pais? Joel capítulo 1, versículo 2, parte B. Hoje, podemos ver que esses fatos aconteceram nos dias dos nossos pais, mas estão acontecendo agora, nesse momento, nos nossos dias. O cortador, o devorador e o destruidor, querido, estão às nossas portas. Notícias atuais dão conta que nuvens de gafanhotos invadiram a África Oriental. Essa notícia é do dia 28 de fevereiro desse ano. O governo da Jordânia declarou, dia 18 desse ano, do mês 2 desse ano, o estado de emergência máximo devido à chegada de enxames de gafanhotos do deserto procedentes da Arábia Saudita. A China pode encarar em breve uma invasão de gafanhotos do deserto, alertou uma autoridade do país no dia 2 de março deste ano. Mais de 12 milhões de pessoas sofrem com a escassez de comida na Etiópia, no Quênia e na Somália. Notícia do dia 4/3 de 2020. Nuvens de insetos consomem diariamente o mesmo volume que 30 mil pessoas consomem. New York Times. E pode chegar ao Brasil através do Paraguai. Notícia de ontem, dia 21/4/2020. Mas naqueles tempos, Judá estava vivendo o mesmo caos enfrentado aqui e agora e no mundo inteiro. Além da praga dos gafanhotos, devoradores, cortadores e destruidores, Judá enfrentava também a ameaça de uma invasão militar, uma tropa poderosa. Por analogia, nós podemos então lançar mão da revelação do livro de Joel para o que estamos vivenciando agora mesmo no Brasil e em todas as nações do planeta. Analogia pode significar uma relação de semelhança ou comparação. É o que estamos fazendo agora. O mundo está nesse momento sendo atacado pelos gafanhotos, cortadores, devoradores e destruidores e por um exército invisível e mortal, a Covid-19.
Há uma ameaça de destruição da humanidade. Por força desse exército invisível e mortal que está ceifando milhares de vidas, o mundo afora, a economia mundial está paralisada diante dessa pandemia. Um quadro de terra arrasada deixada pelos gafanhotos da atualidade. No Brasil, estima-se que esta crise deve causar um recorde de recuperações judiciais, segundo noticia a LinkedIn, hoje, dia 22 de 4 de 2020. A CNN diz que se o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, cair 5% nesse ano, 2,5 milhões de empresas poderão falir e 14 milhões de trabalhadores poderão ficar desempregados. Querido, o mais sábio dos homens, os mais desenvolvidos e ricos países do mundo, todos estão de joelhos, sem saber verdadeiramente o que fazer no enfrentamento dessa crise humanitária. Não há remédio conhecido e produzido pelo homem para combater nessa guerra que se espalhou por todo o mundo. No Brasil, como em Judá, a economia é focada na agricultura e na pecuária e se concentra na exportação de produtos primários. Setor primário ou produtos primários é a atividade econômica baseada na produção de matérias-primas, em geral cultivadas ou extraídas da terra ou da natureza e posteriormente consumidas ou transformadas. Como praticamente não há atividade econômica voltada para a exportação, porque todas as nações foram afetadas, o Brasil está na mesma situação da Judá dos nossos antepassados. O que então nos resta fazer? O profeta Joel, em 3 capítulos desse livro que nós estamos vendo, deixa uma mensagem preciosa e poderosa para toda a humanidade, em especial para nós nos nossos tempos. Joel é um dos profetas menores da Bíblia Sagrada, que nos deixa uma mensagem urgente, oportuna, categórica, super atual e que não deixa dúvidas. Alguns profetas são chamados menores não porque tenham menos importância do que os maiores, mas porque o volume das suas obras é menor do que o volume dos escritos dos profetas maiores. As obras dos profetas menores, que viveram há mais de 2.500 anos atrás, podem ser chamadas de obras contemporâneas, aptas para os nossos dias, aptas para os nossos tempos. Joel anuncia o juízo de Deus, o arrependimento e a restauração do povo de Deus com o derramamento do Espírito Santo. Essa narrativa inicial foi necessária e é necessária para que possamos chegar às respostas que procuramos. No livro de Joel, vamos encontrá-la para alcançarmos a restauração, o avivamento e o derramamento do Espírito Santo. O pecado traz o juízo, capítulo 1. O arrependimento produz a restauração e a bênção de Deus, capítulo 2. Hoje, como no passado, somos chamados nos versículos 12 a 17 do capítulo 2, ao arrependimento verdadeiro, sem encenação. Querido, de nada nos adianta nos apresentarmos como santos diante dos homens. Deus examina nossos corações. A palavra de Deus fala: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, choro e com pranto. Convocai os anciãos, jovens, homens, mulheres e crianças, para a santificação com jejum. Congregai o povo, santificai a congregação. Chorem e clamem os sacerdotes, ministros do Senhor. Joel nos chama à responsabilidade, todos nós que somos membros das igrejas evangélicas do Senhor, que somos servos, mas somos membros ativos do exército de Deus. E nós temos que clamar: poupa o teu povo, tem misericórdia dos teus servos e servas que estão escarnecendo do único Deus e poderoso Deus. Só então, querido, o Senhor vai sarar a nossa terra e se compadecerá do nosso povo e derramará do seu espírito sobre toda a carne. Consulte a tua Bíblia em Joel capítulo 2, 28, Isaías 44, 3 e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, onde esta promessa antecipada pela profecia de Joel se cumpriu. Não esqueça, você é a igreja do Senhor. Clamai ao Senhor e Ele te ouvirá e sarará a nossa terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja.
clamai ao Senhor. Você é a igreja, clamai ao Senhor. Eu e você somos a igreja.